A minha história com Brasília é o seguinte: eu cheguei aqui em 1977. Na verdade, antes de vir para Brasília, eu fui embora para Roraima. Eu nasci no Maranhão, numa cidade chamada Vitorino Freire, fica no Vale do Miarim. A gente chama Vale do Miarim porque tem um rio chamado Rio Miarim, e toda aquela região é o Vale do Miarim. Eu nasci em 54, ainda era município de Bacabal, depois foi desmembrado, virou o município de Vitorino, que é onde eu nasci. Eu fui embora antes para Roraima, trabalhei na construção civil em Roraima, fui para Tucuruí também, no Pará, trabalhar na construção civil, e depois vim embora para Brasília em 77. Chegando aqui, eu fui morar na QNM 7 da Ceilândia Sul, depois fui morar na 21, depois na 5, e estou no PSU desde 1981. Eu moro no setor PSU, na QNP 18, Conjunto E, Casa 29, desde o dia 3 de outubro de 1981. Eu fui eleito deputado federal por 2 mandatos, continuei morando na Ceilândia, porque eu queria provar que era possível um deputado federal morar na Ceilândia, em função que a Ceilândia era muito discriminada e muito atacada pelas pessoas naquele tempo. Depois eu fui eleito deputado distrital, estou no 4º mandato de deputado distrital, morando na mesma casa, no mesmo lugar e com a mesma mulher, que eu estou casado há 43 anos, que é a minha companheira Lindalva. Chegando aqui em 77, eu fui trabalhar como vigilante. Eu ainda sou vigilante, eu estou deputado, mas eu sou vigilante. E aí eu pude verificar o quanto que nós éramos discriminados, a gente nem sequer tinha nome, né? A profissão não era reconhecida, chamava de guardinha, chamava de guardião, chamava de tudo menos de vigilante. Aí eu ajudei a organizar, na verdade nós fizemos, eu, modesta parte, organizei a primeira greve de vigilantes em 1979. Nós fizemos a primeira greve de vigilantes do Brasil, foi exatamente aqui no Distrito Federal. Aí nós saímos de uma situação que a gente ganhava praticamente o salário mínimo, que na época era de 1.700 cruzeiros, o salário do vigilante, nós passamos com a greve para 4.500 cruzeiros, deixamos de pagar uniforme, passou a ter uniforme grátis, implementamos a jornada 12 por 36. E de lá para cá, nós avançamos muito nas conquistas para esses trabalhadores. Tanto quando eu me elegi deputado federal em 1990, fiquei de 90 a 98, foi em função da minha atuação, fui presidente da CUT no Distrito Federal, fundei e fui presidente do Sindicato dos Vigilantes e fui presidente do Partido dos Trabalhadores por mais de uma vez. É até uma história interessante, quando eu cheguei na Câmara Federal, primeiro dia do mandato, eu fui verificar como é que os trabalhadores terceirizados viviam. E eu encontrei as trabalhadoras da limpeza, dentro de no porão do anexo 4 da Câmara Federal, parecia rato, né? Os trabalhadores largados, abandonados lá. Aí eu peguei, fui olhar a comida delas, né? Aí tinha umas que tinha arroz com chuchu, outras tinha arroz com feijão, umas que tinha arroz com ovo, que a gente chama o bife do zoião, né? Aquele ovo bem instalado assim. Quem foi trabalhador da construção civil e tudo sabe que a gente chama bife do zoião, né? Pelo tamanho do bife, né? Que é o ovo instalado. E aí tinha uma trabalhadora chamada Celina, que ela não queria mostrar a marmita. Aí eu fui, até que eu convenci ela a trazer a marmita. E a marmita dela era um saquinho de farinha com 3 torresmos. Não era farofa, porque é diferente. A farofa tem óleo e tudo. Era farinha seca com 3 torresmos. Aí eu perguntei para ela: Celina, você se alimenta com isso aqui? Está fazendo regime? Ela disse: não, isso aí é o que eu como todo dia, porque eu tenho que comer isso aqui, porque o que a gente ganha é pouco, e eu tenho 8 filhos, eu tenho que alimentar meus filhos, portanto eu como isso aqui, para sobrar comida para meus filhos. Aí eu falei para ela: isso aqui não alimenta nada mesmo, eu vou levar para mim. Claro que eu mandei comprar uma marmita para ela. Aí eu levei. Aí quando chegou a minha vez de falar, era até presidente do Congresso, o senador Mauro Benevides. Eu querendo falar, aí o Mauro disse: Chico, deixa para falar amanhã. Eu falei: não, presidente, eu quero falar hoje. Aí quando eu comecei o meu pronunciamento, me lembro como que fosse nesse momento, eu comecei dizendo: senhores deputados, senhores senadores, senhores que estão aqui, vocês vão lá no interior, que eu sou do interior do Brasil, vocês prometem um monte de coisa.
Vocês dizem que vão mudar a vida das pessoas. Vocês nunca mudaram nada. Vocês não são capazes de mudar nada, porque se vocês não foram capazes de mudar nem a realidade das trabalhadoras, da limpeza que trabalha aqui na Câmara Federal, como é que vocês vão mudar a realidade do Brasil? Falei, eu vou mostrar para o Brasil e para o mundo agora o que uma trabalhadora da limpeza come aqui. É quando eu tirei aquele saquinho de farinha de dentro da pasta, tinha botado um envelope com um saquinho dentro da pasta, que eu tirei, que levantei assim, parou o Congresso. Que ali ninguém para ouvir o que as pessoas estão falando. Naquele momento parou. E aí, à noite, manchete do Jornal Nacional, do Jornal da Manchete, que naquele tempo tinha TV Manchete, e de outras, foi Chico Vigilante, mostra a miséria e para o Congresso Nacional. Né? Portanto, foi manchete. E no outro dia, manchete de todos os jornais. E, a partir daí, nós mudamos a realidade daquelas trabalhadoras e daqueles trabalhadores e, por consequência, a realidade dos trabalhadores terceirizados no Brasil. Na verdade, eu era conhecido no Brasil inteiro. Né? Meu mandato, os 2 mandatos repercutiram muito, mas eu senti que estava na hora de a gente cuidar um pouco mais das questões locais, né? Especialmente da realidade dos trabalhadores no Distrito Federal. E aí foi que eu, na verdade, para ser bem sincero contigo, o presidente Lula era candidato à presidência. Eu, candidato a deputado federal, e o Sigmaringa Seixas, né, um advogado renomado, amigo do Lula e meu amigo pessoal. Aí o Lula chamou nós 2 para uma conversa. O Lula me chama de Chiquinho, né? Ele falou, Chiquinho, eu preciso você eleito deputado. Mas eu preciso muito que o Sigmaringa seja eleito deputado federal, porque eu quero que ele faça os contatos junto ao judiciário. Ele é a pessoa mais tarimbada para fazer isso. Portanto, eu temo que vocês 2 saindo para o mesmo cargo, que vocês não se elegem. O Lula não pediu para mim não ser federal, ele deu esse toque. Quando ele disse isso, ele disse, mas você não precisa decidir hoje. Daqui a 90 dias eu vou fazer um novo almoço com vocês e aí você decide. Eu sabia que ele estava pedindo para mim ser candidato a deputado distrital e o SIG ser candidato a federal. Né? 90 dias nós voltamos para o almoço e aí eu falei, presidente, sei que a sua vontade é que o SIG se eleja deputado federal e que eu me eleja deputado distrital, eu vou atender o seu pedido. Né? Senão eu sou o único candidato a deputado distrital que corresponde a estadual, onde o Lula teve no lançamento de uma candidatura, que foi exatamente da minha. Tinha uma prática dessas empresas terceirizadas, prestadoras de serviço, de dar calote nos trabalhadores. Nós conseguimos aprovar aqui uma lei no governo Aguinello, onde as empresas que prestam serviço ao governo são obrigadas ao governo abrir uma conta especial num banco oficial, no caso o BRB, e as parcelas rescisórias desses trabalhadores ficam depositadas naquela conta para os trabalhadores não sofrerem calote. Tem uma outra lei que eu me baseei numa matéria que eu vi em Nova York, né, que é o chamado guardadores de águas. Né? Eu já tinha preocupação naquele tempo com a realidade hídrica aqui do Distrito Federal, que as pessoas são remuneradas para cuidar das nascentes. Né? E tem um conjunto de leis aprovadas, né, leis que são importantes, são fundamentais para a população do Distrito Federal. Agora, além das leis, uma coisa que eu me baseio muito mais é na fiscalização das atitudes do Poder Executivo. O Poder Legislativo, o deputado, ele tem um papel fundamental e importante, que é fiscalizar para não permitir absurdos que são praticados pelo Poder Executivo. Eu sonho com uma cidade que não tem o índice de violência que tem hoje, uma cidade que diminua para valer a desigualdade social, porque hoje Brasília é uma das unidades da federação com maior índice de desigualdade. Você pega a população do Lago Sul, elas têm um padrão de vida idêntico aos países mais ricos da Europa. Enquanto o Sol Nascente, Pôr do Sol, Arapuanga, outras regiões aqui, têm um padrão de vida abaixo das pessoas mais carentes que tem na África. Né? Isso não está correto, isso não é coisa de Deus, isso não pode continuar acontecendo no Distrito Federal. Portanto, eu sonho um país com igualdade, onde as pessoas aqui no Distrito Federal não sejam tratadas pela cor da pele, pelo formato físico ou pelo local que mora, mas que elas sejam tratadas como seres humanos. Esse é o meu sonho, uma sociedade diferente, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde o ser humano prevaleça sobre as desigualdades.